Olá galera, eu sou o professor Cadu e na aula de hoje nós falaremos sobre quadriláteros notáveis. Mais especificamente, nós falaremos sobre 3 quadriláteros notáveis: o losango, o retângulo e o quadrado. A definição de cada um desses é, primeiro, o losango. O losango é aquele quadrilátero que é um paralelogramo que possui os 4 lados congruentes. Então, sempre que você tiver um quadrilátero de 4 lados congruentes, você pode concluir que esse quadrilátero é um losango e, consequentemente, ele é também um paralelogramo. Retângulo. O retângulo é aquele quadrilátero que possui os 4 ângulos iguais. Porém, vocês devem se lembrar que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Se você fizer 360 graus dividido por 4, obviamente, vai sobrar 90 graus para cada um. Então, eu posso dizer que a definição de um retângulo é: o retângulo é o quadrilátero que possui os 4 ângulos iguais a 90 graus. Toda vez que um quadrilátero for um retângulo, ele também automaticamente será um paralelogramo, ok? Esses quadriláteros possuem propriedades. A propriedade relacionada ao losango é que, quando você traça as diagonais de um losango, essas diagonais interceptam-se, formando ângulos de 90 graus e dividem o ângulo lá de onde partiram ao meio, ou seja, elas são bissetrizes dos ângulos internos. O que isso significa? Se nesse losango eu traçar essa diagonal e essa diagonal, tá bem que a primeira não ficou muito boa, mas não precisa se importar com isso, eu posso afirmar que o ângulo de encontro entre as diagonais é 90 graus e cada uma das diagonais dividiu o ângulo de onde partiu ao meio. Ou seja, esse ângulo foi dividido ao meio por essa diagonal. Esse ângulo aqui de cima foi dividido ao meio por essa diagonal. Então, as diagonais interceptam-se em 90 graus e são bissetrizes dos ângulos internos. Já o retângulo também tem uma propriedade relacionada às diagonais. A propriedade sobre as diagonais de um retângulo é que, em um retângulo, as duas diagonais, nesse caso AC ou BD, sempre serão congruentes, ou seja, elas terão o mesmo tamanho. Então, se um quadrilátero é um retângulo, eu posso falar que uma das diagonais, que nesse caso eu denotei por AC, tem a mesma medida que a outra diagonal, que foi denotada por BD, certo? Essas são as propriedades de um retângulo. O terceiro e último quadrilátero notável que a gente tem que falar na aula de hoje é o quadrado. Só que o quadrado nós já falamos sobre ele sem perceber, porque o quadrado é aquele quadrilátero notável que condensa as propriedades do losango e do retângulo simultaneamente. Porque o quadrado tem por definição que ele é o polígono de 4 lados, ele é o quadrilátero que possui os 4 lados congruentes, ou seja, ele é um losango, e os 4 ângulos congruentes, ou seja, ele é um retângulo. Então, o quadrado é o último quadrilátero notável que a gente estuda e ele não tem uma propriedade única dele. Ele simplesmente rouba a propriedade de todos os outros. Todas as propriedades do losango valem no quadrado, porque o quadrado é um tipo de losango, e todas as propriedades do retângulo valem para o quadrado, porque o quadrado é um tipo de retângulo. Por hoje é isso, pessoal. Espero vocês na próxima. Tchau, tchau.